Som. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nós vamos começar mais um estudo. Quero convidá-los a abrir em Mateus 7. Nós vamos estudar e meditar nos versículos 13 e 14. As duas estradas. Diz assim, Mateus 7,13: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Vamos orar. Senhor, te louvamos, ó Pai, por esse momento. Nos ajude, Pai, a extrair verdades que aplicam, que sejam aplicáveis à nossa vida. Somos limitados e facilmente, Pai, conseguimos desviar o nosso foco, entender erroneamente o que a tua palavra diz. Mas pedimos que a condução do Espírito Santo nos leve a compreender o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos tratar aqui no capítulo 7 dessas duas estradas, a porta estreita e o caminho estreito, a porta larga e o caminho largo. Martin Lloyd Jones, comentando sobre o contexto, ele coloca que o capítulo 7, como a gente tem visto, ele traz o tema julgamento. E a partir do 13, ele coloca que aqui termina o sermão, no capítulo 13, ou no capítulo 12. Ele diz que a partir do 13 há aplicações para as nossas vidas. Jesus está trazendo à tona, aplicando às nossas vidas, aquilo que ele ensinou desde então, desde o capítulo 5, que nós vimos há tempos, desde o pastor Fernando, que veio aqui e nos ensinou sobre as bem-aventuranças, até aqui, ele coloca que agora começam as aplicações. E é difícil pensar numa mensagem, uma mensagem genuína da palavra de Deus, onde há exposição do texto, onde é ensinado de maneira correta, mas não há aplicações para a nossa vida. Apenas um estudo. E nós conhecemos esse texto aqui que temos lido de Mateus 5 ao 7 como Sermão do Monte. É o próprio Cristo pregando para quem? Para os discípulos, para os nossos irmãos em Cristo. Então ele coloca aqui, no versículo 13, nós temos práticas, ou colocando de maneira mais sucinta, nós temos a diferenciação do caminho estreito para o caminho largo. E se a gente lembrar também do pastor, que eu esqueci o nome dele agora, o pastor que pregou sobre os dois fundamentos, os irmãos vão lembrar, Cleomaci, obrigado. Pastor Cleomaci, lá da igreja de Limeira, ele trouxe o estudo aqui sobre os dois fundamentos. Está no final aqui do capítulo 7. Nós temos essa diferenciação. Os dois fundamentos, as duas estradas. E nós conseguimos comparar e ver que não há um terceiro caminho. Não há um terceiro fundamento. Aí no versículo 24 que vai falar sobre os fundamentos. O Senhor Jesus está mostrando. E é interessante a gente pensar que existem grupos de pessoas
que a gente pode inferir, lembrando até de João 6, onde Pedro, ele fala uma palavra maravilhosa em que nós lembramos com muito carinho, né? Para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. O contexto ali são as pessoas indo embora, desaprovando aquilo que Jesus estava pregando e não concordando e achando duro demais. O que a gente pode inferir aqui em Mateus é que provavelmente isso também estava acontecendo. Porque, de novo, quem era o alvo de Jesus ao pregar esse sermão? Os discípulos, exatamente. E no meio dos discípulos, haviam pessoas que estavam ali apenas como curiosos, que ficaram até o final do sermão. A gente pode pensar assim, né? Ou até aqueles que concordavam com Jesus, mas a prática, mas ao sair dali, ao ouvir o sermão inteiro, não condizia com aquilo que as mentes deles estavam concordando. É isso que nós vamos ver aqui. É isso que nós vamos analisar e pensar. Pode passar, meu irmão. Aí tem uma citação aqui, um pouco longa, para a gente poder pensar sobre isso. Jesus não somente estabeleceu princípios, pois também os elaborou em detalhes para nós. E agora, tendo feito isso, ele fez uma pausa, digamos assim, e dirigindo-se à sua congregação, asseverou. Veja, aqui ele está falando sobre todo o Sermão do Monte. Jesus não somente estabeleceu princípios, desde Mateus 5, mas também elaborou, e agora também, tendo feito isso, ele fez uma pausa, digamos assim, como foi dito. Aqui ele começa a fazer algumas aplicações para o final do sermão, dirigindo-se à sua congregação, ou seja, aos discípulos. Ele asseverou: pois bem, esse é o meu propósito. Sabe? O que vocês farão com aquilo que acabo de propor? De nada adianta vocês terem ouvido este sermão. Não há nenhum propósito em terem vocês me seguido em todo esse delineamento da vida cristã, se vocês não fizerem mais do que meramente ouvir. O que vocês farão a respeito dessas instruções? Em outras palavras, Jesus começou a exortar a aplicar as suas instruções. Vejam, irmãos, que o que nós vamos tratar aqui não é apenas que a porta é estreita, mas o que mais é estreito? O caminho. Ou seja, depois que se passa pela porta, há uma continuidade. Ninguém abre uma porta e se depara com uma parede. Né? Ou seja, pelo menos não deveria ser assim, né? Não é isso que você espera ao abrir uma porta. Você espera que haja ali uma continuidade. É isso que nós vamos ser exortados aqui. De tudo que nós ouvimos, desde das bem-aventuranças, há uma porta. É estreita, mas há um caminho, que também é. Então, fazendo uma análise aqui, pode passar, meu irmão. Porta estreita e o caminho também. Ao lermos o sermão de Cristo, podemos pensar que o maior perigo é nos perdermos nos detalhes. Mas não. Veja que a gente pode pensar aqui. Porque nós vimos várias verdades. Nós fomos exortados a partir da lei do Senhor, o que nós devemos pensar, como devemos agir. Mas, veja, quem se apegava aos detalhes eram quem? Os fariseus. Só que o problema de você se apegar aos detalhes é que você, como homem, e o coração do homem é o quê? É enganoso. Você começa a fazer aplicações e interpretações que não estão no texto. E é isso que Jesus vem criticando desde então.
Nós vimos aqui, ouviste que foi dito, eu porém vos digo. Ouviste que foi dito, eu porém vos digo. Jesus mostrando a verdadeira interpretação. O pecado está no coração. Então, quando a gente fala sobre a gente pensar que às vezes nós estamos tão preocupados com os detalhes, é isso. Inclusive foi falado por algum irmão sobre que a vida cristã, eu acredito que foi o Vitor semana passada, a vida cristã não é preto no branco. A gente precisa estar muito atento e discernir, julgar corretamente, como vimos. Não é? A primeira coisa a analisar é, a vida cristã é estreita desde o começo. Não uma vida que começa larga e depois, bem depois, vai estreitando. Na nossa prática de evangelismo, nós podemos ver a aplicação dessa verdade, onde se prega facilidade, um falso Deus que abraça a todos com condições fáceis, para somente mais tarde descobrir que as coisas são difíceis. Pode passar, meu irmão. Um evangelismo que vende facilidade. Onde se aplica aqui ao que nós estamos estudando, dos versículos 13 e 14. A verdade é que Jesus, desde o início, ele escancara, ele revela a má notícia. Porque lembra, o que quer dizer evangelho? O que quer dizer a palavra evangelho? Boa notícia. Boa notícia, isso aí. Vejam, Jesus nos ensina em várias passagens, eu coloquei algumas aqui, mas os irmãos podem buscar lembrar de outras passagens. E se quiserem, fiquem à vontade para falar e para abrir e ler, que Jesus, ele coloca desde o princípio de que não é fácil viver a vida cristã. A má notícia é necessária para que nós não sejamos ludibriados. E algumas passagens aqui para a gente poder meditar. Aqui João 4 vai falar sobre a mulher samaritana. Jesus trata a mulher samaritana de maneira singela, com carinho, respondendo a questões que ela tinha sobre a lei. Mas Jesus, lá em Mateus 4, escancara o pecado dela. Vou pedir ao irmão Vitor que leia João 4, 16 e 18. O irmão Vinícius que leia João 5, 14. E a irmã Tayane que leia João 8, 11. Pode. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Vejam, irmãos, Jesus aqui está escancarando o pecado da mulher samaritana, mostrando que ela quebra qual mandamento? Fazer um 7º mandamento. Não adulterarás. E João 5, 14, por favor. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Esse contexto aí é do coxo que Jesus curou no sábado e Jesus disse a ele, ordenou: levanta, pega a sua maca e anda. E assim foi feito. O coxo, o ex-coxo, se levanta, os fariseus questionam: quem é esse? Por que você está carregando a maca no sábado? E ele diz: certo homem me curou e disse para eu carregar a maca. Ordenou que eu carregasse a maca. Só que ele não se perdeu de Jesus, e não sabia quem era. E aí Jesus o encontra novamente e fala essas palavras para ele. Veja, Jesus curou aquele homem e diz: não peques mais, para que não suceda coisa pior a você. Olha, Jesus curou aquele homem. Aquele homem agora anda.
E Jesus faz um alerta para ele. Um alerta dizendo, ó, não peques mais. Porque pode suceder coisa pior. Isso é a má notícia, irmão. A má notícia é para o bem daquele homem. Alertando. Quando você chama a atenção de alguém, você faz alertando em amor. Porque você quer bem daquela pessoa, não é assim? Então é assim que Jesus fez com aquele homem. E João 8:11, por favor. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Vai e não peques mais. Veja, esse texto é muito conhecido, né? João 8, vai falar sobre a mulher pega em adultério e que os fariseus queriam apedrejá-la. E o contexto é que Jesus questiona e exorta aqueles homens que estavam com as pedras nas mãos. E logo depois diz à mulher: vá e não peques mais. Ou seja, gente, olha só, Jesus defendeu aquela mulher e trouxe para ela uma ordem que é fácil de seguir. Vá e não peques mais. Nós pecamos todo dia. Jesus diz para aquela mulher: vá e não peques mais. Olha o quanto a porta é estreita. Né? E é por isso que nós consideramos muitas dessas igrejas, ditas igrejas neopentecostais, falsas igrejas, sinagogas de Satanás, seitas. Porque elas não pregam a verdade do Senhor Jesus. Elas escondem uma parte da verdade, e meia verdade é mentira. E a gente olha para a Escritura, como lemos aqui agora. E aí os irmãos podem, como eu disse, meditar e pensar em outras partes que Jesus fala sobre pecado. E a gente não vê isso. A gente não vê esse esconder da verdade. Né? Jesus, eles têm pregado um falso Cristo, onde a porta é larga, o caminho é largo. Mas vamos pensar no que temos de deixar para trás. Pode passar, meu irmão. Pedir ao irmão Gabriel Neto que abra em Filipenses 3, 12 a 14. A irmã Mara que abra em Romanos 12, 1 e 2. E a irmã Aline que abra em Gálatas 6, 5. Sim, pode abrir, pode ler. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, busco havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que diante de estão, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Vejam, irmãos, o pastor Martin Lloyd Jones, ele ilustra, nos lembrando da... Ele fala a borboleta, até esqueci o nome do item, da roleta do ônibus. Da roleta do ônibus. Ele coloca essa ilustração da seguinte maneira: passa apenas uma pessoa por vez. E mais, se você está passando com mala, você vai precisar pedir para que o motorista abra a outra porta para você colocar lá a sua mala e depois passar pela roleta. De tão estreita que ela é. E mais que isso, essa ilustração traz, a gente pode meditar pensando nesse texto que o irmão leu. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Nada a gente vai levar desse mundo. E nós precisamos guardar a nossa mente, o nosso coração, porque no final é isso que vale. Aquilo de material que nós temos, os relacionamentos que nós temos, que nos afastam de Cristo, tudo isso deve ficar
para trás. Por favor, irmã Mara. Órgãos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Texto muito conhecido e outras versões vão dizer: não vos conformeis com este mundo, mostrando para nós de que, ao passar da roleta, nós devemos deixar o mundanismo para trás, os nossos maus pensamentos para trás, não nos conformando com esse mundo. E é totalmente incomum a vida cristã, desde o princípio. Na porta, você é impopular. Lembra do caminho largo? Caminho largo é onde estão passando várias pessoas. Ali há facilidade, ali há o gatilho da prova social, né? Tem várias pessoas passando por ali. E você está passando pelo caminho estreito, onde há dificuldade, onde passa uma pessoa só e onde você não pode levar aquilo que você tanto ama, sendo velho homem. Pensa nas coisas que você ama, que você não deveria amar. No caminho estreito, na porta estreita, não passa. Não passa. Gálatas 6,5, por favor. Cada um levará o seu próprio fardo. Veja, a gente vai tratar sobre isso, analisando o Lucas 9:23. O que nós temos aqui é a ideia de que a salvação é individual. Cada um levará o seu próprio fardo. A gente olha para o outro caminho, o caminho largo, nós vemos as pessoas passando e satisfeitas com isso. E nós passando um por um, com dificuldades. Foi tratado aqui recentemente pelo irmão Vinícius sobre a ideia da importunação, da perseverança, com dificuldade. Lembro do texto de Hebreus, né, que vai tratar sobre isso, sobre a ideia de, até o sangue, né, que coloca, de você se esforçar, de você viver uma vida de esforço, olhando para o caminho largo, vendo as pessoas aparentemente satisfeitas, e você passando pelo caminho estreito, onde você deve ter a convicção de que é o caminho correto. E a gente vai analisar isso em Lucas 9:23. Vou pedir aos irmãos que leiam, que vai fazer conexão aí com o texto de Gálatas 6:5. Vamos todos abrir Lucas 9:23. Nós vamos nos ater um pouquinho a ele aí. Lucas 9:23 diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Pode passar aí, meu irmão. Aqui há vários versículos no Sermão do Monte nos mostrando uma realidade analisada pelo pastor, que a gente pode abrir e passar por esses versículos rapidamente. Mateus 5. Eu vou ler aqui o 39, diz assim: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. 41. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa.
Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. 43. Amarás o teu próximo e odiarás o teu irmão. Eu, porém, vos digo. Desculpa, faltou ler a primeira parte para manter o contexto. Ouvi o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. 44. Eu, porém, vos digo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Vejam, irmãos, nós já estudamos esses versículos, mas o que esses versículos têm em comum? É a nossa dificuldade de seguir isso. Porque no instinto, nós não vamos fazer nada disso, pelo contrário. Nós vamos fazer exatamente o oposto. Amar o nosso inimigo, orar pelo nosso inimigo, dar a face. Ele toma a minha túnica e eu dou a capa, ele me faz andar 1 milha, eu ando 2. No instinto, o velho homem não vai seguir assim. Ou seja, a gente não gosta. Nós não agimos assim naturalmente. A nossa natureza é fazer exatamente o contrário. Por isso que nós devemos negar a nós mesmos. Entendendo isso, se aplica ao que nós estamos vendo aqui sobre a porta estreita. E o pastor coloca assim, pode passar aí, irmão. Não há espaço suficiente para que 2 homens passem ao mesmo tempo por essa porta estreita, pelo que o velho homem deve ser deixado do lado de fora. Negue-se a si mesmo. A porta é estreita, passa uma pessoa por vez. O velho homem não passa. O velho homem não passa por essa porta. É necessário negarmos a nós mesmos, negarmos as nossas vontades, ao nosso querer, negarmos tudo aquilo que nos afasta de Cristo. E agora a gente vai analisar, ainda em Lucas 9, 23, dia a dia. Né? Pode passar, por favor. E aqui nós podemos pensar na doutrina da perseverança dos santos. Nós vamos ler esses versículos e analisar sobre essa ótica. Pedi ao irmão Gabriel Martins que lê Ezequiel 36, 27, Gabriel Falcão, João 5, 24. E a irmã Jéssica, que leia Apocalipse 14, 12, por favor. Ezequiel 36, 27. Pode. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que odeiem os meus estatutos, guardei os meus juízos e os observei. Veja, aqui a gente está falando sobre a caminhada cristã e de que nós somos exortados, em Lucas 9, 23, a viver uma continuidade nessa caminhada. Porque nós vimos, negue-se a si mesmo. E aí o versículo continua, dia a dia, e a gente vai ver, tome a sua cruz e siga-me. Veja, dia a dia, nós somos capazes de manter essa continuidade sem a ajuda do Espírito Santo. Né? Nós lemos aqui Ezequiel 36, 27, e essa verdade continua sendo reafirmada em João 5, 24. Por favor, meu irmão. Veja, há uma continuidade na fé cristã. E Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, estudar no mandamento de Deus e a fé em Jesus. Olha, perseverança denota continuidade. Dia a dia nós devemos continuar firmes. E esse versículo, ele coloca explicitamente, aqui está a perseverança dos santos. Pode passar, irmão. Precisamos ter extrema cautela
para não darmos a impressão de que as pessoas podem aglomerar-se, por assim dizer, diante de Jesus Cristo, tentando entrar em turbas pela porta estreita, sem primeiramente considerarem o caminho apertado, que começa imediatamente em seguida. O que ele traz aqui, de novo, a gente pode voltar naquela aplicação sobre o evangelismo, onde as pessoas vendem uma ideia de que a caminhada cristã é fácil. E a gente já tratou aqui há algumas semanas dos artifícios usados, né? De que se dá cargos, você dá ali uma assistência àquela pessoa, de maneira a esconder as verdades cristãs. E isso não é verdadeiro amor. Né? Você dá assistência, você dá carinho, simpatia, cuidado, porém você perde a oportunidade de mostrar que não só o caminho é estreito, mas a porta também. Porque se vende a ideia de que a porta é larga. E muitos têm sido ludibriados. A gente pode analisar, inclusive, pensando na quantidade de pessoas que são desviadas. Né? Há números, há pesquisas colocando essa quantidade de desviados. Inclusive, nunca se viu tantos evangélicos não praticantes no Brasil, e essa expressão nem existia até então. E o que a gente vê é isso. Se vende uma mentira e depois essas pessoas se decepcionam com a vida cristã. Se decepcionam. Interessante a gente, aplicando aqui a nossa congregação, nós temos o catecúmeno, onde os irmãos são cuidados para que entendam as doutrinas bíblicas, para que não se sintam enganados. Olha, isso foi ensinado. Porque os irmãos serão cobrados por aquilo que foi ensinado. É importante que haja o ensino correto para que depois se obtenha a exortação correta. Vamos falar do dia do Senhor, vamos cobrar os irmãos para que sejam presentes no culto. Há necessidade de ensinar antes. Se você prega a porta larga e depois quer cobrar o caminho estreito, isso não é o evangelho. É a porta estreita e o caminho também. Continuando a análise do versículo, tome a sua cruz. Pode passar. E aqui nós temos Mateus 5, ainda no Sermão do Monte, eu vou ler 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Meus irmãos, Jesus usa aqui em Lucas 9, 23, uma metáfora, onde os romanos obrigavam os malfeitores a levarem a sua cruz, ou seja, levar o instrumento que seria a punição deles. E é interessante pensar que Jesus, ele ensina isso antes dele ser crucificado. Nós conseguimos entender um pouco mais claramente a ideia de tomar a sua cruz olhando o Cristo crucificado. Eles ainda, de certa maneira, viviam nas sombras, porque não haviam as promessas no Antigo Testamento, mas ainda não tinha sido concebido. Eles não viam Cristo crucificado. Nós temos esse entendimento. E Jesus está dizendo, tome a sua cruz, ou seja, era algo um pouco distante deles entenderem isso aqui. Tome a sua cruz. Apesar deles terem o contexto da ideia dos romanos obrigando os condenados a carregar a cruz. E aí a gente pode pensar sobre a ideia da vida cristã
que nós devemos estar preparados a morrer pelo Evangelho. Tomar a sua cruz é sofrimento, é humilhação. Aqueles malfeitores, eles mereciam aquilo. Eles passaram por um julgamento e agora iam pagar com a pena de morte por aquilo. Mas Cristo não. E eu pensando nesse versículo, escrevendo aqui o texto, todo o esboço, eu coloquei: tome a minha cruz. Desatento ali, tome a minha cruz. Não abri o versículo, só fui colocando. E aí depois voltei no versículo e não está errado. E eu me lembrei do que diz Mateus 11, 28 e 30. Pedi ao irmão Vitor que leia Mateus 11, 28 e 30. Que diferença faz na exortação de Jesus, onde ele diz: tome a sua cruz, e não tome a minha cruz. Leia Mateus 11, 28 e 30, por favor. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Irmãos, todos nós carregamos fardos, ímpios e cristãos, gentios e aqueles que creem na verdade do Evangelho. É infinitamente mais leve caminhar com Cristo. Quando Jesus diz: tome a sua cruz, sim, sofrimento. Sofrimento, e Filipenses vai dizer que foi nos dado a graça não apenas de crer nele, mas também de padecer. Mas e o mundo? O que ele tem para nos oferecer? O fardo do mundo, sim, é pesado. O fardo do mundo é exaustivo. Porém, a caminhada cristã não. É infinitamente mais leve, olhando para o que nos espera. Sim, sofreremos humilhação, dificuldades, seremos vistos como esquisitos. Vai falar dessa glória esquisita. Porque é isso. Porque essa é a forma com que nós somos vistos. E mais, se a gente pensar pela ótica humana, olhando como velho homem, está correto. Porque nós não conseguimos conceber a ideia de viver uma vida que agrada a Deus, onde eu reprimo as minhas vontades para viver a vontade do Senhor. Isso não faz sentido, isso é anormal. E 2 Timóteo 13, 12, irmão Vinícius, por favor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Exato, irmãos. Tomar a cruz é ter certeza de que seremos perseguidos. Pode passar, meu irmão. Essa porta é estreita e difícil. E ao entrarmos por ela, devemos estar dispostos a sofrer e a ser perseguidos. Lembre-se de Cristo, mais uma vez, que pagou a pena como um perverso, sem nunca ter pecado. E a última parte do versículo que a gente pode extrair, pode passar, né? É o siga-me. É o siga-me. Que transmite obediência. Lembrei de algumas coisas que a gente é ensinado quando criança, né? Que coisas, a gente pode até ligar depois ao ensinamento mnemônico, que tinha o ABC do cristão, que era obedecer.
representava a ideia de que o cristão que não obedece não é cristão. Não é cristão. Quando a gente lê siga-me, é isso que nos denota. E a gente vai ler isso em João 10, 26. Um dia o irmão Gabs, que lê João 10, 26 e 27, vai trazer essa verdade. Pode. As vozes não crês, mas sois minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Vejam, irmãos, como saber? É porque nós obviamente, somos exortados, melhor, somos ensinados de que há joio e há trigo, não é? Nós conseguimos discernir até um limite. Mas há um ponto que o Senhor nos ensina como saber aqueles que são deles. João 10, 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Veja, não só isso. Elas não apenas ouvem a minha voz. Elas me conhecem e o quê? E me seguem. A certeza de que há ouvintes na igreja cristã que regularmente estão aqui sentados nas cadeiras e não faltam cultos e vivem a vida cristã de maneira aparente. Vem a verdade de que essas pessoas estão ouvindo, mas elas não seguem a Cristo. Elas não obedecem. O seu coração está preso ou está adorando a outros ídolos, adorando as suas vontades. Então, resumindo aqui, negue-se a si mesmo, vírgula, dia a dia. Faça o quê? E siga-me, mas antes do siga-me, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, dia a dia, continuamente. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Pode passar, meu irmão. Jesus nos mostra a vida inteira. Ele não veio meramente para salvar-nos da punição e do inferno, mas veio para tornar-nos santos, para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu falado isso aqui na devocional, né? De que nós não fomos salvos simplesmente para ir ao céu. É isso, a gente vê essas verdades, por exemplo, nos versículos mais famosos. Efésios 2, 8 a 10, onde nós entendemos que fomos salvos para boas obras. Para boas obras. E é isso que nós devemos pensar. Nós fomos salvos para glorificar a Deus. A gente viu isso em Mateus 5. Sempre veja como o Sermão do Monte está todo interligado. Mateus 5. Diz assim, 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Está nos céus. Irmãos, olhando para Mateus 7, 13 e 14, a partir de tudo que foi falado aqui, nós vemos, no versículo 13, entrai pela porta estreita. A um lado, onde a porta é estreita. E aí, entre parênteses, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Há um outro caminho, há uma outra porta, onde é larga e espaçosa. E aí, nesse caminho, ele já coloca as características e principalmente as consequências.
O caminho que conduz para a perdição. E ele coloca uma qualidade desse caminho. Muitos entram por ela. É o versículo 14. Porque estreita é a porta. Agora, voltando para o caminho estreito, para a porta estreita. E aí traz características. Apertado, o caminho que conduz para a vida. Traz a consequência. É apertado, é estreito, mas qual a consequência? Conduz para a vida. E são poucos que acertam com ela, enquanto há uma multidão. São muitos que entram por ela. No caminho largo, no caminho estreito, são poucos que acertam com ela. A verdade, irmãos, é que nós devemos tremer com essas verdades. Porque a gente olha assim, eu passo pelo caminho estreito, só pela graça. Porque a palavra está dizendo que são muitos que entram pelo caminho largo. E olhando para mim, olhando para a minha vida, eu vou analisar e pensar, são poucos que acertam com ela sobre o caminho estreito. E é por isso que nós devemos sondar o nosso coração dia a dia. Colocar diante de Deus as nossas dificuldades, as nossas tentações, pedir perdão pelos nossos pecados e agradecer a Deus pela graça da salvação que é imerecida. Porque, de fato, nós devemos nos esforçar na vida cristã. Mas, graças a Deus, somos salvos pela graça. Essa certeza nos faz continuar firmes, na certeza de que Cristo foi crucificado e eu não tenho que carregar a cruz dele. Carrego a minha cruz, onde o fardo é infinitamente mais leve. Graças a Deus por isso. Aqui, os irmãos podem contribuir nesse momento. Alguém que queira falar alguma coisa que foi dito, perguntar. Gabriel apontou aí para o Vitor. O Vitor ou o Vinícius?